A câmara de videovigilância na casa do vizinho esteve a funcionar a noite toda. Estava apontada para o seu próprio acesso à garagem, mas também apanhava parte da rua e a casa em frente, número 2825 da Saratoga Trail. Ninguém sabia o que iria gravar. Ninguém a ligou de propósito. Ela simplesmente gravava o que acontecia, tal como fazia todas as noites. 5h17 da manhã. Um homem sai da garagem. Tem 33 anos. O seu nome é Chris Watts. Ele aproxima-se da sua pick-up de serviço, abre a porta traseira e regressa à casa. Passados alguns minutos, ele reaparece na imagem. Tem algo nas mãos. Coloca-o cuidadosamente na caixa da pick-up. Fecha a porta. Entra novamente. Depois volta. E assim sucessivamente, várias vezes. A qualidade da gravação não permite distinguir o que ele está a carregar. A câmara apenas fornece uma visão geral, mas o principal é notório. Ele não tem pressa, não está nervoso. Os seus movimentos são calmos e medidos. Age como se estivesse a realizar uma tarefa de trabalho rotineira. Cada uma das suas saídas de casa é registada com um carimbo de data e hora. Os minutos somam-se num longo e contínuo trecho. O carregamento completo leva cerca de 30 minutos. É demasiado tempo para os preparativos matinais. Também é demasiado para uma agitação casual. Tudo parece um processo dividido em etapas. 5h46 da manhã. A pick-up sai do acesso à garagem. Chris dirige-se para uma instalação da companhia petrolífera Anadarko Petroleum, onde trabalha como operador. A viagem demora cerca de 45 minutos. Visto de fora, parece uma ida normal para o turno de trabalho. No dia seguinte, Chris Watts está em frente às câmaras da televisão local. Ele sai para o alpendre dessa mesma casa e comunica o desaparecimento de Shannon. Diz que Bella e Celeste desapareceram com ela. Apela-lhes através da objetiva que entrem em contacto e regressem. Na gravação, ele parece ansioso e confuso. O seu comportamento corresponde à imagem de uma pessoa que sinceramente não compreende o que aconteceu. Mas o arquivo da câmara do vizinho já existe. A gravação, com marcas de tempo precisas, sem palavras nem emoções, registra a manhã minuto a minuto. E é precisamente esta discrepância entre a imagem pública e as ações registadas que se tornará o ponto de partida para uma verificação mais aprofundada e levará a investigação às primeiras conclusões incómodas. Para compreender o que aconteceu naquela casa, é preciso primeiro olhar para a forma como esta família era vista de fora. Era assim que os vizinhos, os conhecidos e milhares de pessoas na internet a viam. E, de fora, tudo parecia impecável. Shannon Watts tinha uma vida extremamente ativa nas redes sociais. O seu Facebook não era apenas uma página pessoal, mas uma montra completa do bem-estar familiar. As publicações surgiam quase todos os dias, por vezes várias vezes por dia. Férias, festas em casa, selfies com o marido, legendas como "o meu melhor amigo" e "o amor da minha vida". Debaixo das fotografias, dezenas de comentários de amigas e seguidores. As pessoas escreviam que invejavam aquele casamento e aquela casa. Isto não era por acaso. Shannon trabalhava na empresa Level, marketing de rede, suplementos e adesivos sob a marca Thrive. Para um negócio deste tipo, as redes sociais são a ferramenta principal. Aqui não se vende o produto em si, mas sim uma imagem, energia, sucesso, harmonia familiar. E Shannon sabia como construir e manter essa imagem. Nas suas páginas, tudo parecia calculado. Uma casa grande nos subúrbios, um quintal bem cuidado. Um marido que estava sempre por perto, a sorrir para a câmara e a participar em todos os vídeos. Bella e Celeste em sessões fotográficas, com roupas iguais, em festas e viagens. Jantares em família, fins de semana juntos. O conteúdo criava uma sensação de estabilidade e de controle total sobre a vida. Conheceram-se com Chris em 2010. Casaram-se 2 anos depois. Na altura, ele trabalhava como mecânico de automóveis na Carolina do Norte. Shannon era um pouco mais velha e já tinha um casamento falhado no seu passado. Mas Chris, neste contexto, parecia ser o oposto completo da sua experiência anterior. Calmo, não conflituoso, reservado, pouco inclinado a discutir ou a impor a sua vontade. É assim que muitos o recordariam. Mais tarde, os vizinhos diriam que ele mal se destacava. Cumprimentava, sorria, participava na vida familiar, sem escândalos, gritos ou situações estranhas que pudessem alertar os outros.
Exteriormente, era o homem mais comum dos subúrbios. Depois do casamento, mudaram-se para o Colorado. Chris conseguiu um emprego como operador na companhia petrolífera Anadarko Petroleum, um trabalho com um horário claro e um rendimento estável. Shannon concentrou-se no seu negócio e, com o tempo, alcançou um bom nível de vendas. A família cresceu com a chegada de Bella e depois de Celeste. Mais tarde compraram a casa em Frederick, um bairro novo, uma rua tranquila, a imagem típica de um subúrbio próspero. E tudo isto era constantemente confirmado na internet, publicação após publicação, vídeo após vídeo, aniversários, viagens à praia, Chris na cozinha a preparar o pequeno almoço, fatos de família para o Halloween, fotos juntos com as montanhas como pano de fundo, sorrisos, abraços, hashtags sobre a família e gratidão pela vida. No verão de 2018, Shannon anunciou que estava à espera do terceiro filho. A família dizia que seria um menino. O nome foi escolhido com antecedência, Nico. A notícia tornou-se imediatamente parte do conteúdo. Parabéns, reações, vídeo do anúncio familiar. Nessas imagens, Chris sorri e apoia a mulher, como sempre. Na noite de 13 de agosto de 2018, Shannon regressou de uma viagem de trabalho ao Arizona. Estava a decorrer uma conferência da Level para a qual ela viajou com colegas. As últimas fotos da viagem foram tiradas no aeroporto de Phoenix. Ela está a sorrir. Nada destoa do quadro habitual. Ainda no Arizona, ela publica o seu último post. Uma foto normal. Algumas linhas de texto. Nenhum sinal de alarme. Mais um elemento da imagem construída. Este quadro digital de bem-estar familiar que Shannon manteve durante anos, foi interrompido subitamente. E não foi a polícia que o notou. A primeira a dar o alarme foi a sua amiga íntima, Nicole Atkinson, a mesma que levou Shannon do aeroporto para casa. Nicole conhecia bem a sua rotina. Estavam constantemente em contacto. E quando, na manhã de 13 de agosto, Shannon não respondeu às mensagens nem apareceu numa consulta médica marcada com antecedência, tornou-se claro que algo fora do normal estava a acontecer. Nesse momento, nas redes sociais, o quadro permanecia o mesmo. A casa, a família, os sorrisos. Publicações feitas apenas algumas horas antes. Mas na vida real, o contacto com Shannon tinha sido completamente interrompido. Foi a partir desta inconsistência entre a imagem digital e a ausência física que começou a cadeia de eventos que em poucas horas levaria a polícia à porta daquela casa e a forçaria a reavaliar tudo o que antes parecia normal e estável. Nicole Atkinson conhecia Shannon há muitos anos. Trabalhavam juntas na Livell, falavam quase todos os dias, trocavam mensagens constantemente. Nicole compreendia bem a sua rotina. Shannon não faltava a reuniões de trabalho, não desaparecia sem aviso e certamente não se esqueceria de uma consulta médica, especialmente no estado em que se encontrava. Na manhã de 13 de agosto, Nicole enviou várias mensagens a Shannon. Nenhuma foi lida. Ligou. O telefone chamava, mas ninguém atendia. Isto pareceu-lhe imediatamente estranho. Shannon estava sempre contactável. Para ela isso fazia parte do trabalho. Quase nunca largava o telemóvel. Nicole esperou. A princípio pensou que Shannon estaria simplesmente a dormir. Tinha chegado tarde do Arizona. A viagem, o voo, o cansaço. Acontece. Mas o tempo passava. Não havia resposta. Nicole ligou outra vez e outra. Depois começou a escrever a outras amigas, a tentar saber se alguém sabia onde estava Shannon. Ninguém sabia de nada. Perto do meio-dia, a preocupação tornou-se concreta. Nicole entrou no carro e foi até à casa dos Watts. Quando chegou, a primeira coisa que lhe saltou à vista foi o carro de Shannon. Estava estacionado. Nicole sabia-o com certeza, porque tinha sido ela a trazê-la do aeroporto na noite anterior. A porta da frente estava fechada. Nicole tocou à campainha. Silêncio. Bateu à porta. Nenhuma reação. Deu a volta à casa e espreitou pelas janelas. Não havia movimento lá dentro. A casa parecia um lugar onde a manhã simplesmente tinha parado. Nicole ligou a Chris. Ele atendeu. Disse que estava no trabalho. Informou que tinha saído cedo de manhã, quando Shannon ainda dormia. Bella e Celeste, segundo ele, também estavam em casa. Estava tudo normal. Ele disse que não compreendia porque é que ela não respondia.
Sugeriu que o telemóvel poderia ter ficado sem bateria ou que ela poderia ter saído para algum lado. Isto não convenceu Nicole. Se Shannon tinha saído, por que é que o carro dela estava no pátio? Se o telemóvel estava sem bateria, por que é que ela não tinha saído de casa? Se estava tudo normal, por que é que ela faltou a uma consulta médica para a qual se tinha preparado com antecedência? Às 13h40, Nicole ligou para a polícia de Frederick. Informou que a sua amiga não estava a responder, que isso não era característico dela e que a situação era motivo de grande preocupação. Uma patrulha foi enviada para o endereço. Mais ou menos na mesma altura, Chris saiu do trabalho e foi para casa. Chegou quase ao mesmo tempo que os polícias. Juntos, aproximaram-se da casa. Nicole ficou do lado de fora. Lá dentro, tudo parecia calmo. Não havia sinais de arrombamento. As coisas estavam nos seus lugares. A casa não dava a impressão de ser um espaço de onde alguém tivesse saído à pressa. A cama estava feita. A cozinha estava limpa. Na sala de estar estavam as coisas de Bella e Celeste. Depois, a atenção voltou-se para os objetos pessoais de Shannon. O telemóvel dela estava em casa. Ao lado estavam a sua carteira e a aliança de casamento. Shannon quase nunca saía sem estas coisas. O telemóvel era a sua ferramenta de trabalho e o principal meio de comunicação. Estas descobertas mudaram imediatamente o tom dos acontecimentos. Uma situação assim não se enquadrava na versão de uma saída normal. Uma pessoa naquela situação não sai de casa deixando o telemóvel, a carteira e a aliança para trás. E não leva consigo Bella e Celeste, deixando as coisas delas em casa. Chris estava na casa. Parecia confuso. Dizia que não compreendia o que se estava a passar. Repetia que de manhã estava tudo bem, que tinham conversado e depois ele tinha ido para o trabalho. Uma manhã normal, nada de invulgar. Ao longo do dia, a polícia continuou a investigar. Interrogaram os vizinhos, inclusive prestaram atenção às gravações das câmaras de videovigilância instaladas nas casas vizinhas. Na altura, isso pareceu uma parte formal da inspeção. As gravações foram recolhidas para análise, sem comentários ou conclusões. Ao mesmo tempo, contactaram os familiares de Shannon na Carolina do Norte. Ao final da tarde de 13 de agosto, Shannon Watts, Bella e Celeste foram oficialmente declaradas como desaparecidas. As suas fotografias foram enviadas para os meios de comunicação social. A informação começou a espalhar-se pelo bairro e nas redes sociais. Nesse mesmo dia, Chris Watts deu uma entrevista ao canal de televisão local Denver 7. Estava no alpendre da sua casa e dirigia-se à família através da câmara. A sua voz era calma, parecia composto. Os detetives que observaram esta entrevista notariam mais tarde um detalhe. Chris falava como se não se estivesse a dirigir a quem pudesse responder, mas a quem já não estava presente. Quando a história do desaparecimento da família se tornou pública, Chris Watts encontrou-se no centro das atenções. Ele não evitava as câmaras nem se fechava à imprensa. Nesse mesmo dia, saiu para o alpendre da sua própria casa e deu uma entrevista ao canal de televisão Denver 7. Ele estava de pé, calmo, olhava diretamente para a câmara. Dizia o que se esperava que ele dissesse. Dirigia-se a Shannon. Dizia que esperava o seu regresso. Mencionava Bella e Celeste. Repetia que a casa estava vazia sem elas. As palavras soavam corretas, precisas, sem detalhes desnecessários. Mas as pessoas que já estavam a aprofundar esta história sentiam uma estranha sensação. Chris não parecia um homem cuja família inteira tinha desaparecido há poucas horas. Não se atrapalhava, não se confundia, não parecia abalado. O seu discurso era estruturado, como se soubesse de antemão o que ia dizer e em que ordem. Mais tarde, os detetives voltariam a esta entrevista repetidamente. Não por causa das frases específicas, mas por causa das entoações. Chris falava de forma distante, como se estivesse a descrever a situação de fora. Naquele momento, isto não podia ser considerado uma prova. Era mais um sinal interno que simplesmente se registra e se guarda. Paralelamente, ele dava as primeiras explicações detalhadas à polícia. Chris relatava os acontecimentos da manhã de 13 de agosto. Segundo ele, por volta das 5 da manhã acordou e começou a preparar-se para ir trabalhar. Shannon também acordou. Tiveram uma conversa difícil sobre a sua relação. Ele disse que admitiu o seu desejo de se separarem. Shannon ficou aborrecida. Depois disso, segundo Chris, ele foi para o trabalho e quando regressou mais tarde já não havia ninguém em casa. Esta versão parecia convincente. As discussões acontecem nas famílias. As pessoas vão para casa de familiares ou amigos para se afastarem um pouco. Nas primeiras horas, não parecia algo extraordinário.
Mas havia detalhes que não permitiam que esta história se encaixasse por completo. O telemóvel de Shannon estava em casa. A carteira e a aliança de casamento também. O carro estava na garagem. Isto não parecia uma partida planeada, especialmente de manhã cedo e no estado em que ela se encontrava. Ninguém contradisse Chris nem lhe fez perguntas difíceis. As suas palavras foram simplesmente registadas. Ao mesmo tempo, recolhia-se tudo o que pudesse ajudar a reconstituir o quadro da manhã. Falava-se com os vizinhos, verificavam-se os horários, via-se quem e quando tinha visto movimento perto da casa. Um dos vizinhos, Nate Trina Stitch, vivia em frente. Na sua casa estava instalado um sistema de videovigilância Vivant. As câmaras estavam apontadas para o seu próprio acesso à garagem, mas também apanhavam parte da rua, incluindo a garagem da casa número 2825. O próprio Nate ofereceu-se para mostrar as gravações. Já tinha visto a entrevista de Chris e queria ajudar. Os detetives foram à sua casa e viram o arquivo da madrugada de 13 de agosto. O que apareceu no ecrã não coincidia com o relato de Chris. Às 5h17 da manhã, um homem sai da garagem. É Chris. Ele aproxima-se da sua pick-up de serviço, abre a porta traseira e regressa à casa. Pouco tempo depois, reaparece. Carrega algo, coloca-o na caixa da pick-up. Vai-se embora novamente. Depois volta mais uma vez. Os movimentos são calmos e sequenciais, sem pressa. Todo este processo de carregamento leva cerca de 20 minutos. Às 5h46, a pick-up sai do acesso à garagem e dirige-se para a saída do bairro. Na gravação, não se vê Shannon. Não se vê que ela tenha saído de casa. Não se vê outro carro que a pudesse ter ido buscar. A câmara registra apenas Chris e as suas ações. Esta gravação não respondia a todas as perguntas, mas, pela primeira vez, mostrava a manhã não através de palavras, mas através de fatos, com hora exata e uma sequência clara de ações. Chris disse que tinha ido para o trabalho, deixando Shannon, Bella e Celeste em casa. A câmara mostrava uma manhã diferente. Uma manhã em que ele regressa várias vezes à casa e carrega algo na sua picape muito antes de sair. A gravação da câmara do vizinho mudou o rumo desta história. Depois dela, começaram a olhar para Chris Watts já sem compaixão. Até aquele momento, ele permanecia uma figura em torno da qual tudo parecia acontecer por si só. Um marido cuja família tinha desaparecido subitamente. Um homem cujas palavras eram aceites como verdadeiras simplesmente porque ainda não existiam outras versões. Mas com o aparecimento do vídeo, a situação deixou de ser unilateral. Agora, a manhã de Chris já não dependia apenas do seu relato. O passo seguinte foi algo que acontece sempre em casos semelhantes, mesmo que raramente se fale sobre isso em voz alta. Os detetives começaram a olhar atentamente para a própria pessoa, não para a imagem que ele criava, nem para a impressão da entrevista, mas para a sua vida, o seu círculo social e a forma como ele existia antes daquele dia. Chris tem 33 anos. Cresceu na Carolina do Norte, numa família sem histórias escandalosas ou escândalos. O pai trabalhava na produção, a mãe cuidava da casa. Havia uma irmã mais nova. Sem problemas na escola, sem conflitos com a lei. Nada que o destacasse imediatamente entre milhares de rapazes dos subúrbios. Depois da escola, arranjou emprego como mecânico de automóveis. Trabalho manual, tarefas claras, resultados concretos. Isto adequava-se bem ao seu caráter. Chris não procurava ser o centro das atenções, não tentava destacar-se. Estava habituado a fazer o que se esperava dele e a não fazer perguntas desnecessárias. Depois de se casar com Shannon, mudaram-se para o Colorado. Lá, Chris conseguiu um emprego como operador na Anadarko Petroleum. O trabalho em instalações petrolíferas exigia disciplina, turnos, deslocações, responsabilidade pelo equipamento. Os colegas descreviam-no da mesma forma: silencioso, executivo, confiável. Uma pessoa com quem era fácil trabalhar porque não criava problemas. Os vizinhos diziam mais ou menos o mesmo. Educado, cumprimentava sempre, ajudava se lhe pedissem. Era frequentemente visto no quintal com Bella e Celeste. Parecia um típico residente de um subúrbio tranquilo. Uma pessoa assim raramente levanta questões.
Mas quanto mais os detetives olhavam para este quadro, mais claro se tornava que estava incompleto. Quando a conversa se voltou para o dinheiro, a calma desapareceu rapidamente. A casa na Saratoga Trail custou quase $400.000. Para uma família onde apenas um rendimento era estável, isto significava uma pressão constante. O negócio de Shanann na Lavelle gerava dinheiro, mas não de forma consistente. Havia períodos bons, mas também havia meses em que o rendimento quase desaparecia. Em 2015, a família já tinha passado por um processo de falência. Na altura, uma quantia significativa foi perdoada. Isso deu-lhes um folgo, mas não resolveu o problema. Com o tempo, os empréstimos começaram a acumular-se novamente. A hipoteca, o carro, os cartões de crédito. Em 2018, as dívidas voltaram a fazer parte do seu dia-a-dia. No entanto, nas redes sociais, tudo parecia diferente. Viagens, sessões fotográficas, novas compras, uma sensação constante de que tudo lhes corria bem. Esta imagem exigia manutenção, e quanto mais a realidade se distanciava da imagem, mais esforço era necessário para que isso não fosse visível. Os detetives não tiravam conclusões em voz alta, mas registavam este pano de fundo. Tensão financeira constante, uma casa que era um fardo, expectativas que precisavam de ser cumpridas todos os dias. Paralelamente, recordavam como Chris se tinha comportado após o desaparecimento da família. Quando a polícia chegou à casa, ele não parecia confuso. Não andava de um lado para o outro pelos quartos, não exigia ações imediatas. Respondia calmamente às perguntas, mostrava onde estavam as coisas, falava com uma voz firme. Nicole Atkinson contaria mais tarde que isso lhe chamou a atenção imediatamente. Ela chegou num estado de ansiedade, esperando ver pânico. Em vez disso, viu um homem que se mantinha calmo e aparentemente distante. A certa altura, ele ofereceu-lhe um café, como se o dia estivesse a decorrer normalmente. Houve outro momento que não passou despercebido. Enquanto a casa era inspecionada, Chris ligou para a instituição que Bella e Celeste frequentavam. Informou que a família tinha desaparecido e pediu para resolver a questão da sua futura frequência. Isto aconteceu demasiado cedo. Tinham passado apenas algumas horas. Ninguém ainda compreendia o que se estava a passar e ele já agia como se não houvesse regresso. Isoladamente, tais coisas ainda poderiam ser explicadas. Peculiaridades de caráter, stress, choque. Mas quando tudo isto se juntou, a história deixou de parecer calma. Ao final da tarde de 13 de agosto, uma coisa ficou clara. As palavras de Chris já não eram tratadas como o relato de uma pessoa que simplesmente teve azar. Agora eram ouvidas com atenção e comparadas com o que já se sabia. No dia seguinte, propuseram-lhe que fizesse um teste de polígrafo. Foi apresentado de forma calma, sem pressão, como uma oportunidade para confirmar a sua versão e esclarecer as dúvidas. Chris concordou imediatamente. Estava confiante de que conseguiria passar no teste. Enquanto Chris se preparava para o teste do polígrafo, outro trabalho decorria na casa da Saratoga Trail. Sem câmaras, sem jornalistas e sem conversas. Os peritos forenses entravam nos quartos um a um e olhavam não para o quadro geral, mas para os pormenores, para aquilo que normalmente não salta à vista até se começar a comparar. Inicialmente, a casa não dava respostas. Tudo parecia calmo, limpo, arrumado, sem vestígios de pressa, sem cadeiras viradas ou coisas espalhadas. Para uma casa de onde as pessoas supostamente tinham saído de manhã cedo, tudo parecia demasiado organizado. A inspeção começou no resto do chão. Cozinha. A mesa estava limpa. O lava-loiça estava vazio. A louça estava lavada. No caixote do lixo, nada de invulgar. A sala de estar parecia uma sala de estar normal, numa casa habitada. As coisas nos seus lugares. Nenhuma sensação de que alguém se estivesse a preparar para sair à pressa. Escadas, corredores, despensa. Tudo parecia igualmente calmo. A casa não parecia vazia, mas também não parecia um lugar de onde alguém tivesse acabado de sair. Parecia mais um lugar onde a vida estava em pausa. No primeiro andar, a atenção demorou mais. Ali ficavam os quartos. E foi aí que começaram a surgir detalhes que não se explicavam por si só. Os quartos de Bella e Celeste pareciam normais. Os brinquedos estavam onde acostumavam ser deixados. Os livros estavam nas prateleiras. Nada estava espalhado. Não havia a sensação de que algo tivesse sido procurado ou feito à pressa.
mas as camas pareciam invulgares. As almofadas e os cobertores estavam arrumados, as colchas estavam esticadas. As camas não pareciam desfeitas, mas sim preparadas, e, no entanto, não tinham lençóis. A princípio, isto não pareceu uma descoberta. Os lençóis são frequentemente retirados para lavar. Acontece em qualquer casa. Os peritos forenses não tiraram conclusões e simplesmente verificaram o óbvio. Máquina de lavar, máquina de secar, cestos de roupa suja. Havia roupa lá, mas era outra. Uma carga normal, não relacionada com aquelas camas. Nos armários havia conjuntos limpos, dobrados com cuidado. Não tinham sido retirados, não tinham sido usados. As camas, no entanto, permaneciam sem lençóis. O mesmo quadro repetia-se no quarto de Chris e Shanann. A cama parecia feita, o edredão e as almofadas estavam no lugar, a colcha estava cuidadosamente estendida, mas não havia lençol. Isto não parecia uma situação doméstica normal. Quando se retira a roupa de cama para lavar, ou se deixa a cama vazia, ou se faz logo de novo. Aqui isso não aconteceu. Em vários quartos tudo parecia igual, e foi isso que começou a destacar-se. Os peritos forenses registaram este detalhe e continuaram, sem comentários, sem tentar explicar. Apenas notaram que destoava da lógica habitual da casa. Paralelamente, os detetives ocupavam-se da tecnologia. Solicitaram os dados do veículo de serviço de Chris Watts. A picape de trabalho da empresa Anadarko Petroleum estava equipada com um localizador GPS. Este sistema registra a rota automaticamente, sem a intervenção do condutor. A informação chegou rapidamente e sem demoras. A 13 de agosto, às 5h46 da manhã, a picape saiu do acesso à garagem da casa na Saratoga Trail. Isto coincidia exatamente com a gravação da câmara do vizinho. Depois disso, o veículo dirigiu-se para norte, em direção à cidade de Rogen. Ali ficava o campo petrolífero Servi 319. De acordo com os dados do localizador, a picape chegou ao local às 6h32 da manhã. Chris esteve lá cerca de 1h30, após o que continuou a sua deslocação para outros pontos. Olhando apenas para os números, parecia uma rota de trabalho normal. Mas os detetives sabiam que Servi 319 era uma instalação remota. Não havia pessoal permanente lá. Normalmente, estes locais são inspecionados rapidamente. A inspeção leva 30, por vezes 40 minutos. Tudo o resto é tempo extra. Chris passou lá quase o dobro do tempo. Os detetives abriram novamente a gravação da câmara do vizinho. Compararam o tempo de carregamento da picape, o momento da partida, a rota e a chegada ao local. Tudo se alinhava, sem falhas ou inconsistências. A casa, de madrugada, o carregamento da picape, a viagem para um local remoto, uma longa permanência lá e nenhuma confirmação da versão de que Shanann tinha saído por vontade própria. Ao final da tarde de 14 de agosto, a direção das buscas deixou de ser vaga. Já não se dispersava pelo bairro e arredores. Todas as linhas convergiam para um único ponto no mapa. Os documentos para obter um mandado começaram a ser preparados imediatamente. O endereço era conhecido. A hora estava registada. Havia fundamentos suficientes para agir rapidamente. O juiz assinou os papéis no mesmo dia. Agora, o próximo passo não dependia de suposições, mas do que seria encontrado no local. Paralelamente, começaram a analisar o comportamento de Chris. Enquanto o trabalho continuava na casa e se preparavam os papéis para a deslocação ao local remoto, ocuparam-se do seu telemóvel. Ele entregou-o voluntariamente, calmamente, sem tentar apagar nada ou explicar antecipadamente. Comportou-se como se estivesse confiante de que não havia nada de importante no aparelho. A primeira coisa a que prestaram atenção foram as mensagens que ele enviou a Shanann já depois do seu desaparecimento. Durante o dia 13 de agosto, ele escreveu-lhe vários textos curtos. Onde estás? Liga-me. Estou preocupado. Por si só, estas mensagens pareciam normais. É assim que escreve uma pessoa que espera uma resposta. Mas o importante não era o conteúdo, mas sim a hora. Antes da chamada de Nicole Atkinson, Chris não tentou contactar a sua mulher uma única vez. Nem mensagens, nem chamadas não atendidas. Ele saiu para o trabalho de manhã cedo e até meio do dia não demonstrou qualquer iniciativa. Isto não se coadunava com as suas palavras sobre uma conversa difícil de manhã e sobre o estado em que, segundo a sua própria versão, ele deixou Shanann. As mensagens só apareceram depois de se ter tornado claro que a situação tinha ultrapassado os limites da família, quando a polícia apareceu em casa, quando pessoas de fora começaram a ligar. A partir desse momento, Chris começou a escrever.
e escrevia de tal forma que os textos podiam ser facilmente mostrados a qualquer pessoa. Pareciam corretos, sem formulações bruscas, sem pânico. Isto não parecia uma ansiedade espontânea. Em seguida, a atenção voltou-se para as conversas que não tinham relação com as buscas. E quase imediatamente descobriram outra linha. No telefone de Chris havia uma troca de mensagens ativa com uma mulher chamada Nicole Kessinger. Ela trabalhava na mesma empresa, a Anadarko Petroleum, geóloga contratada, mais nova que Chris. Conheceram-se no verão de 2018. Inicialmente as mensagens eram formais, assuntos de trabalho, frases curtas. Depois o tom mudou, conversas pessoais, flerte, horas tardias. Em julho, a troca de mensagens tornou-se regular e explícita. Já não parecia um interesse casual. As mensagens eram trocadas quase todos os dias. Nelas, discutiam encontros, sentimentos e planos. Chris escrevia que estava apaixonado, que estava cansado da sua vida, que o seu casamento tinha acabado há muito tempo. Falava de um futuro em que teria outra pessoa ao seu lado. Ao mesmo tempo, ele mentia, consistentemente e sem hesitação. A Nicole Kessinger, ele contava que ele e Shanann estavam à beira do divórcio, que viviam juntos apenas formalmente, que já não havia nada entre eles. Sobre o facto de a família estar à espera de um novo membro, ele não disse nada. Simplesmente apagou esse facto da sua versão da vida. E Nicole realmente não sabia disso. Em julho, começaram a encontrar-se em segredo. Jantares, noites em casa dela. No início de agosto, a troca de mensagens tornou-se ainda mais intensa. Discutiam férias juntos, viam opções de alojamento. Nicole procurava vestidos de noiva na internet. Não era uma fantasia. Eram passos concretos. Neste contexto, Shanann continuava a publicar fotografias da família. Vídeos, planos, sorrisos. 2 mundos existiam em paralelo e não se cruzavam. Quando Nicole Kessinger viu as notícias, foi ela própria que entrou em contacto. Concordou em falar. Mostrou as conversas. Confirmou a relação. Repetia sempre o mesmo. Ela não sabia que a família estava à espera de um bebê. Ela não teve nada a ver com o desaparecimento da família. Pelos detalhes e pelo comportamento, isto confirmava-se. Ela não era uma participante nos acontecimentos, mas sim mais uma pessoa que Chris estava a enganar. Para a investigação, o seu testemunho foi importante. Em casa, Chris tinha uma família, dívidas e obrigações. Fora de casa, tinha outra mulher e conversas sobre uma vida nova. O divórcio significaria perdas e a necessidade de explicar a verdade a todos de uma vez. As mensagens, as mentiras e a relação secreta compunham uma história completamente diferente. A 14 de agosto de 2018, Chris Watts dirigiu-se ao edifício da polícia de Frederick para se submeter a um teste de polígrafo. Fê-lo voluntariamente, foi sozinho, sem acompanhamento e sem advogado. Assinou os papéis, atravessou o corredor, sentou-se numa cadeira numa pequena sala sem janelas. Nesse momento, ele já compreendia que o estavam a tratar de forma diferente. As câmaras, o telemóvel, as gravações, a deslocação ao local remoto. Mas, exteriormente, Chris continuava a manter a calma. Não discutia, não fazia perguntas desnecessárias, não parecia tenso. Pelo contrário, parecia composto, como uma pessoa que espera passar pelo procedimento e pôr um ponto final na questão. O polígrafo foi conduzido por Tammy Lee, uma especialista com vasta experiência. Para ela era uma situação de trabalho normal. Explicou calmamente o procedimento, sem pressão e sem emoções. Tudo decorreu de forma tranquila e rotineira. Foram colocados sensores em Chris, eles registavam a respiração, o pulso e a reação geral do organismo às perguntas. Nenhuma mística, apenas indicadores que mudam quando uma pessoa sente tensão interna. Primeiro, fizeram-lhe perguntas neutras: nome, local de residência, factos simples aos quais é impossível responder de outra forma. Chris respondia com confiança. As suas reações permaneciam estáveis. A máquina registava um fundo estável. Depois, os temas mudaram. As perguntas eram sobre a manhã de 13 de agosto, sobre onde estava Shanann, sobre Bella e Celeste, sobre se ele sabia o que lhes tinha acontecido. E foi nestas perguntas que o comportamento de Chris começou a mudar. Não de forma brusca ou demonstrativa. Ele começou a respirar mais depressa. Fazia pausas curtas antes de responder. Desviava o olhar,
Estas reações repetiam-se sempre que a conversa voltava para a família. O teste não durou muito. Foi o suficiente para se ter um quadro consistente. Quando os sensores foram retirados, Chris ainda tentava manter a calma, mas a tensão tornou-se notória. Quase não se mexia. Ficava em silêncio por mais tempo do que o habitual, evitava o contacto visual direto. Após a análise dos resultados, foi-lhe comunicado que não tinha passado no teste. Não numa única pergunta, mas em todo o grupo de temas-chave. Não por uma falha isolada, mas por reações recorrentes. Para uma pessoa que esperava confirmar a sua versão, foi um golpe inesperado. Nesse momento, Chris não pediu um advogado pela primeira vez. Pediu o seu pai. Ronnie Watts estava no Colorado. Tinha voado para lá assim que soube da notícia do desaparecimento da família. Algum tempo depois, foi levado para o edifício da polícia e conduzido a uma sala de conversas. Pai e filho ficaram a sós. A câmara continuou a gravar, sem interferência, apenas a registar o que acontecia. A conversa com o pai não foi o interrogatório. Falaram sobre a família, sobre o que estava a acontecer, sobre o que Chris já tinha contado à polícia, sobre como tudo aquilo parecia visto de fora. E foi nesta conversa que Chris começou a comportar-se de forma diferente. Já não falava com confiança e de imediato. Fazia pausas, baixava o olhar, parou várias vezes, como se não soubesse como continuar. As palavras que antes proferia calmamente, agora saíam-lhe com notória dificuldade. Enquanto Chris estava na sala de interrogatório com o pai, os detetives ocupavam-se de outra parte desta história. Enviaram a gravação da sua entrevista televisiva a especialistas em comportamento não verbal, pessoas que sabem ler a linguagem corporal com mais precisão do que a maioria das pessoas lê um texto. A entrevista para a Denver 7, que Chris deu no alpendre da sua casa na noite de 13 de agosto, durou apenas alguns minutos. Para um espectador comum, parecia uma declaração normal nas notícias, mas para os especialistas, esse tempo foi mais do que suficiente. Cada gesto, cada movimento dos olhos, as pausas curtas e as microexpressões no rosto compunham uma história à parte. E essa história era muito diferente daquela que Chris tentava mostrar aos jornalistas e à polícia. A primeira coisa a que prestaram atenção foi a ausência dos sinais habituais de forte angústia. Quando uma pessoa não sabe onde estão os seus entes queridos, o corpo geralmente reage antes das palavras. Os ombros caem, a voz perde a firmeza. O discurso torna-se hesitante. A pessoa não consegue ficar quieta, muda constantemente de posição, faz movimentos desnecessários. Chris não apresentava nada disso. Estava de pé, calmo, o tronco quase imóvel, os ombros direitos, a voz estável, sem tremores, sem falhas na respiração. Parecia composto e a controlar a situação, como se estivesse a falar de algo alheio e não do facto de a sua casa ter ficado vazia de um dia para o outro. Depois, a atenção voltou-se para as expressões faciais. O vídeo foi revisto fotograma a fotograma, abrandando momentos específicos. Em vários fragmentos, quando Chris falava de Shannon e de Bella e Celeste, aparecia no seu rosto algo que não se espera ver numa situação assim. Movimentos curtos, quase imperceptíveis dos cantos dos lábios. Um micro-sorriso que surge inconscientemente e desaparece de imediato. Não parecia a alegria. Parecia mais a reação de uma pessoa que sente uma tensão interna ou uma sensação de controlo. Tais expressões são difíceis de detectar sem abrandar o vídeo, mas são elas que muitas vezes revelam a discrepância entre o que a pessoa diz e o que realmente sente. Outro detalhe dizia respeito ao próprio discurso. Os especialistas analisaram cuidadosamente as formulações que Chris usou, não palavras isoladas, mas a forma geral de falar. Quando mencionava Shannon, Bella e Celeste, as suas frases soavam como se ele estivesse a descrever não uma ausência temporária, mas uma situação já concluída. A casa estava vazia sem elas. Ele queria que elas estivessem em casa. Estas construções soavam distantes, sem um sentimento de espera ou de busca. Esta forma de falar é chamada de distanciamento linguístico. É quando uma pessoa se separa inconscientemente daquilo de que está a falar. Não é uma técnica consciente nem uma tentativa de enganar com palavras, é mais uma consequência de já existir um entendimento interno que não coincide com a versão oficial. Também se notou o que não estava na entrevista. Chris não se dirigia a pessoas específicas. Não mencionava os pais de Shannon. Não pedia para ligarem ou escreverem.
Não dava detalhes que normalmente se ouvem em apelos semelhantes. As suas palavras eram gerais e impessoais, um apelo breve, sem tentativa de se agarrar a algo real. Tudo isto, em conjunto, não parecia um erro ou uma coincidência. Era um quadro consistente. Uma apresentação calma, a ausência de colapsos emocionais, microexpressões inadequadas, linguagem distante. Isoladamente, tais detalhes poderiam ser explicados pelo caráter ou pelo estresse. Juntos, compunham o comportamento de uma pessoa que sabe mais do que diz. Esta conclusão não acrescentava novas provas nem alterava o lado jurídico do caso. No entanto, coincidia estranhamente com o que já era visível à superfície, com os resultados do polígrafo, com a gravação da câmara do vizinho, com a deslocação ao local remoto. Tudo se estava a alinhar gradualmente. Ronnie Watts passou cerca de 1 hora com o filho. A câmara na sala de conversas gravou tudo sem parar. Pai e filho sentaram-se um em frente do outro. Ronnie falava baixo e com calma, não pressionava nem levantava a voz. Pediu a Chris que contasse tudo como tinha sido. Disse que, independentemente do que ouvisse, continuaria a ser seu pai, que era importante para a família saber a verdade e que não havia mais para onde aviar. Chris não cedeu imediatamente. Primeiro, ficou muito tempo em silêncio, a olhar para o chão. Depois, desabou. Começou a chorar, engasgava-se com as palavras, e só depois disso começou a falar. E logo nos primeiros minutos ficou claro que a sua versão estava a mudar. Chris disse que Shanann, Bella e Celeste não iriam voltar. Admitiu que sabia onde estavam. Admitiu que na manhã de 13 de agosto ocorreu um ponto de viragem em casa, mas não se declarou culpado. Ou melhor, declarou-se, mas não completamente. Segundo a sua nova versão, tudo começou com uma conversa. De manhã cedo, ele informou Shanann de que queria a separação. Disse que tinha outra mulher, que não ia continuar a viver assim. A reação de Shanann, segundo ele, foi brusca e emocional. Depois disso, ela foi para os quartos de Bella e Celeste. Chris afirmou que ficou no quarto. Ouviu alguns sons, mas não lhes deu importância. Pensou que Shanann estava simplesmente a arrumar as coisas e a ir-se embora. Quando foi verificar, a situação já estava para além do que podia ser corrigido. Bella e Celeste estavam deitadas, imóveis. Segundo Chris, depois disso, ele perdeu o controlo. Tudo aconteceu rapidamente e sem pensar. Disse que agiu num estado de forte colapso emocional. Depois, segundo a sua versão, entrou em pânico. Não sabia o que fazer nem como explicar o que tinha acontecido. Decidiu esconder tudo de imediato. Carregou os 3 na picape e foi para a instalação de trabalho Servi 319. O mandado para inspecionar este local já estava preparado. Agora, só faltava verificar o que ele próprio tinha indicado. Chris indicou no mapa o local exato na instalação Servi 319. Marcou a área onde, segundo ele, Shanann tinha ficado. Indicou os números dos tanques que usou para Bella e Celeste. A polícia tinha agora não só as suas palavras, mas também pontos e coordenadas específicas. Visto de fora, Chris parecia desolado. Falava por entre lágrimas. A voz falhava. Dava a impressão de ser uma pessoa que tinha sobrevivido a uma catástrofe e tentava justificar-se por não ter conseguido lidar com a situação. Aqueles que ouviram esta gravação compreenderam que o relato era demasiado conveniente. Nele, o principal fardo da responsabilidade recaía sobre quem já não podia dizer nada em resposta. Demasiados detalhes não batiam certo com o que tinha sido registado anteriormente, mas esta versão, de qualquer forma, mudava o rumo do caso. Agora, o foco não era apenas a sua linha de comportamento, mas também a necessidade de verificar cada palavra no local. A perícia médica deveria mostrar o que aconteceu na realidade e em que sequência, se os vestígios coincidiam com o que ele contou, se as suas palavras eram confirmadas pelos factos. Chris foi ouvido até ao fim. Não o interromperam, não discutiram. Foi um passo consciente. Quando uma pessoa começa a falar, deixam-na terminar. Cada detalhe pode ser usado contra ela mais tarde. Restava apenas ir lá e verificar as suas palavras. Ao amanhecer de 15 de agosto, uma equipa de especialistas deslocou-se ao local. Enquanto os peritos forenses trabalhavam na instalação Sérvia 319, na esquadra continuavam a analisar a versão que Chris apresentou após a conversa com o pai.
A sua versão de que a culpa do que aconteceu a Bella e Celeste era de Shannon exigia verificação, e para isso era preciso falar com a pessoa por quem tudo tinha começado. Tratava-se de Nicole Kessinger, a mulher por quem Chris estava disposto a abandonar a sua vida anterior. Nicole foi chamada para interrogatório no mesmo dia. Veio sozinha e deixou claro desde o início que estava disposta a cooperar. Parecia confusa e assustada. Já se via que a dimensão do que estava a acontecer era muito diferente do que ela imaginara quando começou esta relação. A conversa começou de forma calma, sem pressão, com perguntas simples, como se conheceram quando começaram a falar o que Chris contava sobre a sua família. Nicole respondia detalhadamente e não tentava fugir aos temas. Conheceram-se em junho de 2018 numa das instalações de trabalho da Anna Darko. Chris deu-lhe a impressão de ser uma pessoa calma e confiável. Foi ele que começou a escrever, a propor encontros, a falar sobre si. E, desde o início, criou a imagem que lhe convinha. Ele dizia que o seu casamento estava praticamente acabado, que ele e Shannon viviam há muito tempo como vizinhos, que o divórcio era uma questão de tempo e formalidades. Apresentava-se como uma pessoa que estava a sair de uma relação complicada e a tentar começar um novo capítulo. Nicole acreditou. Não tinha motivos para duvidar. Nos encontros, Chris não usava a aliança de casamento. Estava livre à noite e aos fins de semana. Explicava isso com as frequentes viagens de trabalho de Shannon. Sobre o fato de a família estar à espera de um novo membro, não disse uma palavra. Este ponto tornou-se crucial. Chris escondeu-o completamente. Quando os investigadores lhe contaram, ela ficou em choque. Disse que se soubesse que a família ia aumentar, a relação não teria começado. Para ela, isso mudava completamente a situação. A correspondência encontrada no telefone de Chris foi mostrada à jovem. Mensagens de julho e início de agosto. Planos, conversas sobre o futuro, discussões sobre uma vida em comum. Nicole confirmou que tudo era verdade. Ela estava de fato a procurar opções de alojamento. Ele dizia que queria começar do zero. Mas no início de agosto, o comportamento de Chris mudou. Ele começou a queixar-se de que o processo de divórcio se estava arrastando. Dizia que Shannon não o queria deixar ir. Nicole começou a insistir em ter certezas. Ela precisava de entender para onde as coisas estavam a ir e quanto mais tempo teria de esperar. E aqui, gradualmente, começou a emergir um quadro que não se encaixava bem com a versão de Chris sobre um colapso emocional. Ele vivia duas vidas ao mesmo tempo. Numa, Shannon e a família, onde se preparavam para um novo membro. Na outra, Nicole, que perguntava cada vez com mais frequência quando ele ia parar de mentir. De qualquer forma, ele teria de fazer uma escolha. O divórcio significaria perdas financeiras sérias, divisão de bens, obrigações, a perda da casa. Com as dívidas já acumuladas, isso seria um golpe duro. Além disso, Nicole inevitavelmente descobriria tudo e, muito provavelmente, o deixaria. Chris escolheu o caminho que lhe pareceu ser a saída. Resolver o problema de forma radical e deixar o passado para trás. Não parecia uma decisão impulsiva. Foi um cálculo, egoísta e frio. Ele colocava a sua própria conveniência acima de tudo o resto. Nicole prestou depoimento e confirmou todos os pontos-chave. Após o interrogatório, ela deixou a esquadra em lágrimas. Para ela, esta história também foi devastadora. Pouco tempo depois, teve de desaparecer do espaço público, mudar de nome e ir-se embora. O seu depoimento não revelou nada de fundamentalmente novo. Mas coincidiu com uma precisão inesperada com o que a investigação já tinha visto antes. Com os resultados da verificação. Com as gravações de vídeo. Com o percurso de Chris naquela manhã. A essa altura, a investigação já tinha factos suficientes para não ter mais de adivinhar ou construir versões baseadas em sensações. Tudo o que Chris tinha contado antes podia agora ser calmamente desmontado, passo a passo, e testado. O depoimento de Nicole, o percurso da pick-up de serviço, a gravação da câmara do vizinho, o fracasso no polígrafo, o comportamento na entrevista televisiva, as estranhezas na casa. Isoladamente, cada uma dessas coisas ainda podia parecer uma coincidência.
Juntas, formavam uma história da qual a versão de Chris era constantemente excluída. A conversa foi conduzida por um dos principais investigadores do caso, Dave Borzuk. Ele falava com calma e sem pressão. Esse tom não dá onde se agarrar e desequilibra a pessoa mais rapidamente. Chris sentava-se à sua frente, exausto, com um olhar pesado, mas ainda se agarrava à história que tinha inventado após a conversa com o pai. Ele repetiu-a novamente, quase sem alterações. A conversa da manhã. A discussão. O que ele supostamente viu nos quartos. A sua reação. O investigador não o interrompeu. Deixou-o terminar. E depois começou a fazer perguntas. Não ríspidas, mas simples e incômodas. Ele lembrou que, na situação que Chris descrevia, as pessoas pegam no telemóvel. Mesmo em pânico. Mesmo sem entender o que está a acontecer. Ligam para os serviços de emergência. Pedem ajuda. Chris não o fez. Nem imediatamente, nem depois. Depois, a conversa passou para a manhã e a viagem. Passo a passo. A saída de casa, a viagem para o local remoto, a longa paragem lá, o regresso à rota habitual. Tudo isso exigia tempo, atenção e uma clara compreensão das suas ações. Isso não se encaixava bem com a história de uma perda total de controlo. Depois disso, a conversa virou-se para o próprio local. Não sobre os achados ou os resultados, mas sobre como esses lugares são estruturados. Território fechado, tanques tecnológicos, escotilhas estreitas. Um espaço onde não se pode agir ao acaso. Qualquer movimento ali exige esforço e cálculo. Isso não se assemelha às ações caóticas de uma pessoa que não tem consciência do que está a fazer. Chris ouvia, de cabeça baixa. As suas respostas tornavam-se cada vez mais curtas. Onde antes havia frases prontas, agora surgiam pausas. Ele dizia cada vez mais frequentemente que não se lembrava ou não conseguia explicar. A história que ele repetia começava a desmoronar-se nas suas próprias mãos. O investigador também o lembrou do outro lado da sua vida. Da mulher com quem ele fazia planos, das conversas sobre o divórcio que ocorreram muito antes daquela manhã. Do facto de a família estar à espera de um novo membro, algo que ninguém do outro lado sabia. Tudo isso não se encaixava na versão de um colapso súbito. Enquanto a conversa prosseguia, a equipa já estava a trabalhar no local, nos pontos que Chris tinha indicado anteriormente. Sem comentários ou conclusões, apenas verificando as suas palavras, passo a passo. A certa altura ele simplesmente parou de falar. Sentado, a olhar para a mesa, já não tentava continuar. Instalou-se na sala uma pausa que já não havia como preencher. A sua versão não terminou porque foi provada falsa. Terminou com o seu silêncio. Servi 319 é um local distante de áreas residenciais, onde ao redor existem apenas raras construções técnicas, tanques de petróleo e planícies áridas. Num dia normal, os carros chegam, fazem o seu trabalho e partem, sem chamar a atenção ou deixar vestígios. A equipa de busca chegou de madrugada. Tinham as coordenadas, o equipamento e a compreensão de por qual secção começar o trabalho. O território estava vazio. No ar, um cheiro forte a produtos petrolíferos. O trabalho começou no ponto que ele indicou primeiro, uma pequena área perto de antigas instalações. O solo ali parecia diferente, remexido, a sua densidade diferia do resto da área. Alguns movimentos cuidadosos com a pá, registro fotográfico, coordenadas. Tudo seguiu o procedimento. Foi nesse ponto que a encontraram, perto dos tanques, numa cova rasa, enrolada no lençol, retirado da cama da casa em Saratoga Trail. Este achado ligou imediatamente a casa ao local Servi 319. O que antes existia na forma de rotas, gravações e depoimentos, agora tinha confirmação direta no local. A partir daí, o trabalho continuou em silêncio, passo a passo, lenta e cuidadosamente. Nada de supérfluo, nem um único movimento brusco. Mais tarde, os funcionários que trabalharam no local admitiram que este momento foi um dos mais difíceis da sua carreira. Porque agora, diante deles, não havia um conjunto de versões e suposições, mas um resultado concreto.
Depois disso, passaram para os tanques, aqueles que ele nomeou. Cisternas de metal com escotilhas estreitas, com um diâmetro de pouco mais de 20 centímetros, um acesso minúsculo a um enorme reservatório para milhares de barris. Para inspeções normais, tais escotilhas quase não são usadas, mas aquele dia não foi normal. Equipamento especial foi trazido para o local. Começaram os preparativos, a drenagem do conteúdo, o controle de odores, os fatos de proteção. Tudo aconteceu como é habitual em locais técnicos ao trabalhar com substâncias perigosas. Já era claro que não se tratava de uma operação padrão. Abriram a escotilha. Inseriram as sondas. O líquido era espesso, escuro, viscoso. Primeiro retiraram um lençol, depois outro. A seguir tornou-se claro que lá dentro estava aquilo pelo qual tinham vindo. Encontraram Bella e Celeste. Ambas estavam nos tanques que ele indicou. Ambas estavam enroladas em lençóis que desapareceram da casa. Tudo coincidia nos detalhes que seria impossível adivinhar por acaso. Sem vestígios de terceiros, sem sinais da participação de mais ninguém. A operação estendeu-se por várias horas. Fatos especiais, registro fotográfico, medições, relatórios. Aqueles que trabalharam no local disseram mais tarde que, mesmo dias depois, permanecia a sensação do cheiro forte, que não se dissipava da memória. Mas, a certa altura, os cheiros deixaram de ter importância. A partir daí, trabalharam apenas com o que podia ser registrado e verificado. Quando o trabalho no local foi concluído, os especialistas confirmaram o principal. Os três já se encontravam ali há um tempo considerável. Não havia sinais que indicassem a possibilidade de preservação das funções vitais. A natureza dos ferimentos identificados permitia tirar uma conclusão inequívoca sobre a causa do ocorrido. A versão de uma tragédia acidental ou pânico já não era considerada nesta fase. Mais tarde, após a conclusão dos procedimentos iniciais, a perícia médica confirmou outro detalhe importante. A família estava de fato à espera de um novo membro. Era um fato estabelecido, não uma suposição. O nome do futuro membro da família já estava sendo discutido. Nico. Essas conversas eram muito recentes. Após a manhã de 13 de agosto, perderam todo o significado. Tudo o que Chris disse foi confirmado no local. Restava reunir os materiais, formalizar os resultados das perícias e registrar a cadeia de eventos tal como ela realmente ocorreu. A essa altura, ficou claro que a história não se limitaria mais a meras versões. Chris mudou o seu depoimento 2 vezes. Primeiro, disse que a família tinha simplesmente desaparecido e que ele não sabia de nada. Depois, afirmou que tudo aconteceu em casa após uma conversa e tentou culpar Shannon. Ambas as histórias desmoronaram-se perante os factos, mas restava uma peça importante que ainda faltava. Era preciso ouvir não mais um esquema, mas uma narrativa completa. Como ele próprio construía aquela noite, do início ao fim, sem saltos ou desculpas. Chris já estava isolado há vários meses e compreendia uma coisa simples: não seria possível adiar mais. As suas palavras anteriores já não funcionavam, não explicavam o que foi encontrado no local, não coincidiam com as rotas, não se encaixavam nos detalhes. Esta conversa não foi uma surpresa para ninguém, especialmente para ele. Em fevereiro de 2019, Chris concordou em prestar um novo depoimento. Não na esquadra, nem no local dos acontecimentos. Num espaço fechado, sem público, sem câmaras de notícias. Apenas ele e as pessoas que já sabiam quase tudo. A câmara gravou a conversa na íntegra, sem interrupções. Desde os primeiros minutos ficou claro que ele falava de forma diferente, sem intenção, sem tentativas de evocar compaixão, sem as emoções a que todos já se tinham habituado. Ele não se justificava, nem discutia. Apenas contava, de forma linear, com calma, como se não estivesse a falar da sua própria vida, mas da história de outra pessoa. Ele começou com a noite de 12 de agosto, com a forma como Shannon regressou a casa após a viagem.
Ela estava cansada, mas queria conversar. Sentia que algo tinha mudado entre eles. Chris confirmou isso. Disse que nas últimas semanas tinha sido frio, distante, muitas vezes fechado em si mesmo. Respondia às perguntas de forma evasiva. A conversa não levou a lado nenhum. Foram dormir. Chris admitiu que não dormiu. Ficou deitado ao lado dela a pensar em Nicole, em como vivia uma vida dupla há tanto tempo, em como tudo se tinha complicado e em como já tinha tomado uma decisão, mas não a tinha verbalizado. Depois, ele passou para o que aconteceu durante a noite. Sem descrições detalhadas, sem emoções. Disse que Shannon estava a dormir, que ela não teve tempo de perceber o que estava a acontecer. Ele falou sobre isso com a mesma calma com que falou de tudo o resto, sem pausas, sem tremores na voz. Depois contou como agiu a seguir, como pegou nos lençóis, como preparou o carro, como voltou aos quartos de Bella e Celeste. Disse que elas acordaram e não entendiam o que estava a acontecer, que respondia de forma curta e calma, dizendo que precisavam de ir. Ele descreveu o caminho até CRVI 319 sem detalhes, como uma rota habitual, como se estivesse a ir para um turno normal. Disse que durante todo o tempo compreendeu o que estava a fazer e não tentou parar. No local, ele descreveu a ordem das ações com calma e sem pausas. Tudo seguiu uma única sequência, sem saltos. Ele não se confundiu, não saltou etapas, não alterou a ordem. Tudo coincidia com o que já era conhecido pela investigação. Quando a conversa chegou ao motivo, ele não se esquivou da resposta. Disse-o diretamente. Ele queria estar com a Nicole. Queria começar uma nova vida. O divórcio parecia-lhe demasiado complicado e destrutível. As finanças, a casa, as futuras obrigações. E, principalmente, o medo de que Nicole descobrisse que a família esperava um novo membro e o deixasse. Ele não falou de remorso, não falou de arrependimento. Ele simplesmente explicou a sua escolha, da mesma forma que se explica um ato considerado lógico. A certa altura, ele simplesmente se calou. Tinha dito tudo o que estava preparado para dizer naquele momento. A partir daí, as conversas deixaram de ser o principal. Era preciso reconstruir a noite passo a passo. O tempo, os movimentos pela casa, o que ele fez, o que aconteceu ao seu redor. Não segundo as suas explicações, mas segundo os factos que podiam ser verificados. A confissão tornou-se o ponto de partida para a reconstituição. Os investigadores pegaram na narrativa de Chris e começaram a verificá-la ponto a ponto. Dados de GPS da pick-up de trabalho, gravação da câmara do vizinho, atividade telefónica, laudos médicos, depoimentos de pessoas que viram Shannon naquela noite. Tudo isso precisava de ser reunido numa única linha, não em traços gerais, mas por tempo, minuto a minuto, sem suposições. 12 de agosto de 2018, por volta das 22h30. Nicole Atkinson traz Shannon do aeroporto de Denver. O carro para em frente à casa em Sabre Creek Drive. Shannon sai, acena à amiga e entra. As câmaras na rua não o registram, mas é confirmado pelo depoimento de Nicole. Depois disso, ninguém mais a viu. Começa então a noite, que mais tarde teve de ser reconstruída a partir de fragmentos. Segundo Chris, Shannon subiu para o quarto por volta das 2 da manhã. Conversaram e depois foram dormir. Mas os dados do telemóvel são mais precisos. À 1h48 da manhã, Shannon envia a última mensagem a uma amiga. Depois disso, o seu telemóvel não mostra mais atividade. Nem chamadas, nem mensagens, nem movimento. Entre as 4 e as 4h30 da manhã, segundo a confissão de Chris, ocorre o momento-chave. Shannon dormia. Ele aproximou-se da cama e privou-a da capacidade de respirar. A perícia médica registaria mais tarde sinais que coincidem com esta versão. Ela não chegou a acordar. Não havia sinais de resistência. Tudo aconteceu silenciosamente. Das 4h30 às 5 da manhã, Chris age de forma sequencial. Ele retira o lençol da cama, enrola Shannon e leva-a para a garagem. Coloca-a na caixa da pick-up. Volta para casa, vai aos quartos de Bella e Celeste. Acorda-as, diz-lhes que precisam de ir. Elas estão sonolentas, confusas, não entendem o que está a acontecer. Às 5h17 da manhã, a câmara do vizinho registra movimento perto da garagem.
Chris sai e entra várias vezes. Carrega algo na pick-up. Falo com calma, sem pressa. A gravação dura cerca de 20 minutos. Nenhum movimento brusco. Nenhum sinal de pânico. Às 5h46, a pick-up sai da entrada da garagem. O GPS começa a registar a rota. O veículo move-se em direção a Hogan, para o local de trabalho Servi 319. Bella e Celeste estão na cabine. Shannon está na caixa, enrolada num lençol. Às 6h32 da manhã, a pick-up chega ao local. Isto é confirmado pelos dados do GPS. Chris estaciona perto dos tanques. Segundo ele, a primeira coisa que faz é pegar numa pá da caixa e começar a cavar. Os investigadores verificariam também este momento. O solo no local é macio, arenoso. Cavar uma cova rasa é de facto possível para uma pessoa sozinha em 15-20 minutos. Das 6h50 às 7, Chris move Shannon da caixa e coloca-a no buraco cavado. Cobre-a com terra. Durante este tempo, Bella e Celeste permanecem no carro. Segundo ele, Bella começou a chorar e a chamar pelo pai. Estes detalhes coincidirão mais tarde com o que será estabelecido na perícia. A seguir, os eventos desenvolvem-se na meia hora seguinte. Chris continua a agir segundo o mesmo cenário. Depois disso, ele abre as escotilhas dos tanques e coloca-as lá dentro. O diâmetro da escotilha é de cerca de 8 polegadas. Os investigadores realizariam mais tarde um teste com manequins de tamanhos semelhantes. É possível, mas exige esforço e tempo. E isso também se enquadra na cronologia geral. Das 7h30 às 8h, a picape permanece no local. O GPS não mostra movimento. Chris arruma as ferramentas, inspeciona a área, certifica-se de que nada ficou à vista. Ele não tem pressa. Exatamente às 8 da manhã, o veículo deixa Servi 319 e dirige-se para os próximos locais de trabalho. A rota normal de um operador. Chris verifica o equipamento, tira fotografias, preenche os diários de trabalho. Nas suas ações, não há nada que destoe da rotina habitual. Quando os investigadores juntaram todos os pontos cronológicos, não restaram discrepâncias. A rota, as gravações das câmeras, os dados do GPS e as suas próprias palavras coincidiram. Esta sequência não parecia espontânea. Não havia caos nela. Tudo aconteceu dentro de uma ordem claramente estabelecida. A essa altura, tudo estava claro. A sequência foi reconstruída. Os detalhes encaixaram. Não restaram contradições. A partir daí, esta história deixou de ser uma investigação. Tudo o que foi recolhido durante estes dias e semanas deveria ser ouvido noutro lugar. Em novembro de 2018, os materiais do caso estavam completamente prontos. A promotoria do condado de Weld apresentou 9 acusações contra Chris Watts, separadamente por Shannon, Bella e Celeste, separadamente por Nico, e ainda episódios relacionados com a forma como ele tentou esconder o que aconteceu e enganou os outros. Pelas leis do estado do Colorado, em casos como este, a pena capital era uma possibilidade. Formalmente, a acusação tinha todas as bases para isso. As confissões foram registradas, as provas físicas foram obtidas, a cronologia foi restaurada. A versão da defesa não resistia à verificação. Mas o caso não chegou a um julgamento completo com jurados. Algumas semanas antes das audiências agendadas, a defesa iniciou negociações. As condições eram simples. Chris declara-se culpado de todas as acusações, sem contestação, sem revisão. Em troca, a promotoria desiste de pedir a pena capital. Em vez disso, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para a acusação, isso significava fechar o caso sem um processo público de meses. Para a família de Shannon, evitar uma nova análise de todos os detalhes em tribunal. Após consultas com os pais de Shannon, foi decidido aceitar o acordo. 6 de novembro de 2018. Tribunal do Condado de Weld. Chris Watts está sentado à mesa da defesa, com o uniforme da prisão. As mãos estão algemadas. A sua expressão é calma, quase distante. A mesma com que foi visto durante os interrogatórios. O juiz Marcelo Copdes lê as acusações.
ponto por ponto. Após cada uma, soa a pergunta formal sobre a admissão de culpa. A resposta é sempre a mesma. Curta. Sem emoção. Culpado. 9 vezes seguidas. Depois disso, a palavra é dada à família de Shannon. O seu pai fala sobre a filha e sobre o que foi tirado à família, sem frases longas e sem tentar provar nada. Ele olha para Chris e faz uma pergunta para a qual não espera resposta. A sua mãe fala a seguir. Sobre a perda. Sobre o fato de que não haverá perdão. Sobre o fato de que a única coisa que espera é que Chris nunca mais saia em liberdade. O irmão de Shannon também fala. Ele fala de Bella e Celeste, de como eram na vida cotidiana, de forma breve, sem detalhes. A sala está em silêncio. O juiz dirige-se a Chris diretamente. Diz que viu diferentes casos ao longo dos anos, mas este é um dos mais pesados. Não só pelo que aconteceu, mas pela forma como Chris se comportou depois. Como tentou apresentar-se como outra pessoa. Como transferiu a responsabilidade e continuou a mentir. Em seguida, a sentença é lida. 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Separadamente para cada acusação. Adicionalmente, penas pelas acusações acessórias. Chris ouve a sentença em silêncio. Não há reação. A prisão de Dodge, em Wisconsin, é um lugar onde os dias deixam de se distinguir uns dos outros. Nível máximo de segurança. Celas solitárias. A maior parte do tempo, a pessoa fica sozinha. Chris Watts vive neste regime desde novembro de 2018 e continuará a viver assim. A sua vida anterior terminou onde este isolamento começou. Mas mesmo atrás das grades, ele não desapareceu do radar. O interesse por este caso não diminuiu com o tempo. Jornalistas, autores de documentários, psicólogos, continuaram a procurar contactá-lo. E Chris não se fechou. Ele respondia a cartas, aceitava conversas, voltava repetidamente à sua história, e a cada vez soava um pouco diferente. Algures surgiam novos detalhes, noutros pontos as ênfases mudavam. Às vezes falava de remorso, outras vezes divagava sobre a fé. Mas, ao comparar estas palavras com o que ele disse antes, ficava a sensação de que a narrativa continuava a ser ajustada. Não por causa da punição, não por causa do tribunal, mas sim para ter uma sensação de controle sobre como é percebido. Com o tempo, este caso deixou de ser uma história privada de um condado. Começou a ser analisado como um exemplo do que os especialistas chamam de aniquilador de família. Pessoas que destroem a sua própria família, permanecendo externamente normais até o último momento, sem antecedentes criminais, sem sinais óbvios de perigo. É precisamente isso que mais assusta. As redes sociais de Shannon inevitavelmente atraíram uma atenção particular. Após a sentença, as pessoas voltaram em massa às suas publicações. Olhavam para as fotografias, vídeos, legendas. Através dessas imagens, era impossível perceber para onde tudo se encaminhava. Por fora, parecia a vida de milhares de outras famílias. Isso sente-se de forma especialmente acentuada quando 2 imagens são colocadas lado a lado. Numa, Chris está de férias com a família, a sorrir, a abraçar Shannon, com Bella e Celeste ao lado. Na outra, ele já está com o uniforme da prisão. As mesmas feições, mas o olhar é vazio e distante. E entre estas imagens não há anos, mas apenas alguns meses. Shannon, Bella, Celeste e Nico descansam juntos. As pessoas continuam a visitar, deixando flores, bilhetes, brinquedos.
Muitos deles nunca conheceram esta família, mas recordaram esta história, porque durante demasiado tempo pareceu uma história normal.